e 240 vezes maior do que Prisma. Ali, quando eu vi, quando eu presenciei, quando eu testemunhei tudo isso, quando eu pude interagir com tudo isso e olhar aqueles corpos planetários, as 7 luas de Prisma, as outras 19 luas desse outro planeta, que no final eu falo para vocês o nome, eu não sabia nem mais o que fazer. Mas o cansaço mesmo eu não sentia. Para mim era algo normal. O meu corpo pedia, eu dormia, meu corpo perdia, eu acordava. Mas quando houve a primeira noite, quando começou a escurecer e eu via que as luas tampavam o sol, porque lá o eclipse acontece todos os dias. O eclipse solar acontece todos os dias. Então dá aquele breve crepúsculo, depois amanhece novamente. É coisa rápida. Coisa assim, vamos colocar assim, de uns 5 minutos. Então, quando eu via que o sol realmente, dessa vez, estava indo no horizonte, estava se escondendo atrás das montanhas, começou a escurecer. Gente, eu fui para as margens da floresta. As raízes das árvores são grandes, conforme eu falei. Tinha uma raiz lá que fazia como se fosse um bojo, uma bacia, um bojo. E eu deitei sobre esse bojo, peguei uma folha para me cobrir. E arranquei os capinhos com a mão para forrar, fazer uma cama, porque eu sabia que a noite ali seria muito longa, né? Então, quando eu vi que estava começando a escurecer, eu ouvi lobos uivarem. E é um uivo mais lindo que eu pude ouvir em toda aquela criação que eu tinha testemunhado naqueles dias que eu fiquei ali. Quando eu olhei assim para o campo, eu via aqueles lobos gigantes vindo na minha direção. Lobos gigantes. Eles vieram na minha direção, deitaram olhando para mim a uma certa distância, vamos colocar aí uns 50 metros, e uma loba, acho que pode se dizer loba, uma loba, né, que é a fêmea aí dos lobos, essa loba branca como a neve veio na minha direção. Deduzindo pelo cálculo do tamanho de um lote, que nem eu falei para vocês, ela tem 40 metros de comprimento, 40 metros de comprimento e aproximadamente 6 metros de altura. 6 metros de altura. Imagine o tamanho desse lobo, para você ter uma ideia. É muito grande. Muito grande mesmo. Ela olhou para mim, deitou na minha frente, a cabeça dela nem precisa falar o tamanho que era, né, pessoal? Ela fez aquele grunhido de choro, me cheirou com aquele focinho enorme. E como eu estava sentado na raiz, no bojo da raiz, ela me lambeu da cintura para cima, me babando todo. Ela se levantou, foi junto à matilha dela, né? E ela olhou para mim e ficava me chamando. Eu levantei, passei no meio daqueles lobos colossais, levantaram, me cercaram, me deitaram, fazendo um círculo entre eles, e ela deitou no meio, e eu entendi que eles estavam ali para justamente não permitir que eu ficasse com frio durante a noite. Para mim foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, entre todas as que eu tive. Cada vez você tem uma experiência melhor. E essa foi uma das melhores experiências
que eu tive em toda a minha vida. Queria você acreditar ou não. E ela, quando deitou, ela expôs ali a sua barriga. Eu entendi que ela já tinha ficado prenha, né? Já tinha dado filhotes. Para você ter ideia, o bico do peito dela, quando uma cachorra dá cria, o bico do peito não volta ao normal como era antes, né? Pequeno. Pra você ter ideia, cada bico do peito era maior do que a palma da minha mão. Eu deitei ele próximo ali do peito dela, tem muito pelo, e fiquei ele sentado de costa, encostado no pelo. E ali eles dormiram. E eu, depois de muito tempo, dormi também. E uma coisa que eu não vou saber explicar para vocês é que o dia, para escurecer, foi isso. Demorou demais. Eu dormia e acordava, dormia e acordava. O engraçado é que a noite passou tão rápida, mas tão rápida, que eu acordei quando ela se levantou e eu caí. Aí eu assustei e levantei. Eles me cheiraram, seguiram o caminho deles, eu tentei acompanhá-los, não foi possível acompanhá-los porque no momento que eu estava indo atrás deles, pelo fato de serem seres gigantes, né, eu não conseguia acompanhar com os meus passos. E eles foram embora. Sumiram. E ali eu sabia que eu teria mais um dia longo pela frente. Passou o segundo dia, já no terceiro dia eu estava mais acostumado, eu estava mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que da primeira noite até a 10ª noite, todas as noites, eles vinham, onde é que eu estivesse, eles vinham, deitavam ao meu redor e eu ficava no meio deles. Justamente para que isso pudesse me aquecer durante a noite, porque o frio variava de 5 graus a 8 graus. E é um frio puro, e que seria nocivo para mim, que estava ali só com uma camisa e uma calça. E descalço ainda. Quando amanhecia, eu corria, eu pegava uma fruta que eu não sei o nome dela, mas é uma fruta rosa. Essa fruta rosa, ela tem o miolo dela todo preto, parecendo borra de café. Quando você come, parece que você está comendo aquele pão panetone, porque é muita fibra que tem. Muita fibra, a coisa mais gostosa que tem. E aquilo me dava uma energia, me dava uma vitalidade extraordinária. E ali, todos os animais que estavam acessíveis àquele lugar no planeta, lembrando que os outros estavam espalhados nas dimensões do planeta, na extensão dos planetas, do planeta, eu tive a oportunidade ali de estar só interagindo com essas espécies. Por quem seria eu para andar em todo o planeta? Jamais. Não teria condições nenhuma. Nenhuma. Andar a pé de jeito nenhum. Os cavalos são colossais. Tudo é grandioso, tudo é grande, tudo é extraordinário. Tudo. Tudo. E eu ali, presenciando, testemunhando tudo aquilo, por um momento, eu me lembrei de Agnachete e eu me perguntei, poxa, será que Agnachete está na atmosfera do planeta? Será que Agnachete está orbitando o planeta me observando? À noite eu olhava para o céu antes de dormir, ao lado dos lobos. Eu olhava para o céu e via as estrelas tão nítida como eu via elas de dia, mas eu queria ver algo passando que fosse a nave orbitando, não via absolutamente nada. Absolutamente nada. Os dias foram passando, eu fui me enturmando mais,
E teve uma coisa que aconteceu que muitos de vocês aí vão sentir nojo, com certeza disso. Eu fui repousar debaixo de uma raiz, né? Árvore colossal gigantesca, raiz da árvore, certo? E ela ficava ali um emaranhado ali, parecendo uma grade. E eu fiquei ali, deitei, fiquei raspando a raiz com medo, passando a mão na terra, rindo sozinho, conversando sozinho, sussurrando comigo mesmo, conversando comigo mesmo. Foi quando eu senti algo subindo aqui pelo meu ombro esquerdo. Quando eu dei por mim, eu estava deitado na vertical, deitado na horizontal, né? Estava deitado de comprido de lado. Eu vi aquelas anteninhas assim, batendo na minha cara, no meu olho e na minha boca. Quando eu olho, eu vejo uma lacraia muito grande. Muito grande. Ela deveria ter aproximadamente uns, vamos colocar aí uns 10 centímetros de circunferência. Muito grossa, cheia de perninhas, na cauda o ferrão dela, porém sem veneno, conforme eu já falei para você. A anteninha dela, né, a trucinha dela, a anteninha dela, deveria ter uns 30 centímetros, que era muito grande a anteninha dela. E toda vez que eu me movimentava, ela ficava batendo a anteninha assim, em mim, me procurando, querendo entender qual mensagem eu queria mandar para ela. Eu fiquei assim, um pouco repulsivo, né, porque o animal ele tem muitas patinhas, então aí quebrou todo o meu paradigma, né, e o paradigma de muitos que têm medo aí de insetos, né, de qualquer natureza que seja. Então, ela ficou ali batendo a anteninha em mim, tipo assim, querendo saber o que estava acontecendo ali, quem era aquela pessoa que estava ali com ele, mas, ou ela, né, não sei se ela é macho, se ela é fêmea, mas enfim, eu, naquele momento ali, eu fiquei quieto, mesmo sabendo que não havia, assim, que não tinha nenhum tipo de veneno, eu fiquei, assim, meio apreensivo, né, fiquei apreensivo e não quis, né, esboçar nenhuma reação, mesmo sabendo que nada poderia acontecer. Aí sucedeu que ela se enrolou, formou como se fosse uma bola, porque ela enrola em cima do seu próprio corpo, né? E ao redor, né, do seu próprio corpo, fazendo como se fosse um casulo mesmo. E naquele momento ali que ela ficou enrolada, né? Ela ficou ali quieta, como se ela estivesse indo dormir. Qualquer movimento que eu fazia, ela despertava novamente, se desenrolava e voltava a bater aquela anteninha em mim. Até que ela subiu sobre mim novamente, passou pelo meu pescoço, foi aí que eu levantei e fui para fora de debaixo dessas raízes e fui para o descampado. Chegou lá, ela ficou enrolada na minha mão, as garrinhas dela ficou grudada no meu braço, mas não me machucou. Andei um certo tempo ali com ela ali no meu corpo, até que, num certo momento, ela se soltou de mim, foi para a grama, para essa grama que é toda vermelha, e saiu andando sobre a grama assim, voltando para dentro da floresta. E ali eu comecei a ter aqueles chiliques, né, que você fica assim meio... Você fica meio assim, né, receoso, porque o bichinho tem muitas patas, né. Eu fui andando, fui andando, fui andando, fui andando, fui andando, e a cada dia eu seguia, né, um pouco mais. Eu ia um pouco mais adiante. Eu não consigo dizer para você aqui quantos quilômetros eu andava por dia, mas eu andava bastante coisa mesmo. Eu andava, parava, dormia, acordava, e ainda era dia, e continuava andando. E eu via grandiosos penhascos, grandiosas montanhas, né? Na verdade, eu estava andando em cima de uma das montanhas, mas na frente você vai entender que o final da minha jornada foi no topo de um penhasco, onde eu vi uma pirâmide grande, mas não tão grande assim como a pirâmide de Gizé, nada disso, bem menor, sabe? Mas era uma pirâmide enigmática. Era uma pirâmide que tinha ali nos seus quatro lados uma escrita que eu reproduzi aqui para falar para vocês o significado, ok? Passou os dias, passaram as noites, né? Todas as noites
os lobos vinham, ficavam comigo, para que eu não passasse frio. Tanto é que eu fiz uma homenagem no Facebook, colocando umas imagens ali de lobo, homenageando ela, homenageando a matilha dela, né? E ali eu fui tendo, né, o desenvolvimento, a habilidade de estar mais próximo deles. Perdi totalmente o medo no 7º dia, no 8º dia, no 9º dia, já estava tudo para mim normal, né? Eu já entendia que eu era ali um anão estranho em um mundo gigante, certo? Em um lago que eu fui, eu vi cisnes, eu vi garças, andorinhas aquáticas, eu vi raias gigantescas, tartarugas gigantescas, eu testemunhei baleias gigantescas também, grande, 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 grande mesmo, né? E nesse testemunho que eu tive ali com eles, presenciando tudo isso com eles, e todos aqueles animais gigantes, né, me proporcionaram, de certa forma, um bem-estar, na verdade. Um bem-estar, porque houve ali o respeito entre eu e eles. Eles sabiam quem eu era. Porque o próprio planeta do qual eles estavam ali habitando, esse próprio planeta do qual eles estavam ali habitando, ordenou para que eles me tratassem da melhor maneira possível. Não houve ferocidade, ali todos os animais comem grama e frutas. Apesar de serem originários carnívoros daqui, lá eles não fazem o gosto por carnes. Nunca experimentaram carnes. E quando os animais ali morrem, quando eles morrem, o próprio planeta se encarrega de sepultá-los. Eu não testemunhei, mas depois a Gnachet me falou como funciona o sepultamento, né, de cada espécie ali quando deixa de existir. E o interessante é que quando ele deixa de existir, em algum lugar, quando tiver alguma fêmea parindo novamente, ele já nasce novamente naquele novo corpo. É um ciclo sem fim. Essa é a verdade. O tempo foi passando. Quando chegamos ali no 9º dia, nesse dia que foi o 9º dia, os lobos não foram embora. A rainha dos lobos, porque eu sentia que ela era vista assim, a rainha dos lobos, e o rei dos lobos ali, que são os líderes da matilha, ao contrário daqui, do nosso planeta, onde os lobos aqui, apesar de ser os mesmos que estão lá, porém de uma forma maior, somente um é o alfa, não é? E o restante da matilha obedece. Lá também é a mesma coisa, mas porém lá o casal de alfas é que mandam. Tem toda uma hierarquia, todo um segmento em qualquer criação, em qualquer criatura que lá existe. Tem uma submissão em relação a isso. O tempo foi passando, 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 e nesse 9º dia, certo, eu tive o privilégio de estar com esses lobos o dia inteiro. Eles, onde eu ia, eles iam atrás. Eles passavam pela minha frente, descansavam, eu passava por eles, dormia, eles dormiam junto, né? E à noite, eu não sabia que o 10º dia seria o meu último dia ali, eu não sabia. Se eu disser que sei, que eu sabia, eu estou mentindo, né? Porque eu não sabia que ali seria o meu último dia no 10º dia, né? Eu só sei que quando amanheceu o 10º dia, certo? Eu fui tirado do planeta. O interessante é que eu percebi em todos os animais que passavam por mim
e por todos os animais que eu passava por eles, eu pude perceber que havia um pouco de tristeza no olhar deles, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Essa rainha dos lobos, que me acolheu todas as noites, junto ali à sua matilha, e no nono dia passou o dia inteiro comigo, naquele momento ali, quando amanheceu o 10º dia, quando amanheceu, ela olhou para mim, me lambeu da cabeça aos pés. Eu fui por debaixo dela e consegui abraçar ali a sua pata dianteira. Ela baixou o pescoço, eu tentei abraçar o seu pescoço, mas eles são muito grandes mesmo. E novamente eu vou dizer que vocês podem pensar que é loucura, mas não é. Dado a isso, eu sabia que à noite eles iriam voltar, porque eu pensava dessa forma, né? Foi quando eu fui andando, mas andei demais, pessoal. Andei muito, 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 muito mesmo. Foi quando eu cheguei e vi que, na verdade, eu fui deixado em cima de uma das montanhas. Então, tudo que eu vi, os lagos, os rios, estavam em cima de uma das montanhas. As florestas. E quando eu cheguei onde seria ali o precipício, que eu olhei para baixo, e na minha frente ali estava essa pirâmide, né? Essa pirâmide. Eu olhei para baixo e via todo aquele vale cercado por cachoeiras, por rios. Eu via outras montanhas um pouco menor, e essas montanhas um pouco menor, nelas tinham lagos em cima, rios passando por debaixo delas, florestas adornando todas elas. É algo assim que eu não vou saber explicar aqui para vocês, certo? Só que no pico desta montanha onde eu estava, que me dava uma visão de um precipício, de um vale muito, muito grande para quem descia, e você deve imaginar aí o tamanho desse vale, né? E a floresta que estava ali debaixo daquele vale, e toda a diversidade biológica que existe ali, que eu não tive o prazer de ver, mas são as mesmas que existem aqui no nosso planeta. Eu vi essa pirâmide, tá? Essa pirâmide de 4 lados, e com essa escrita aí, deixa eu confirmar aqui, tá aparecendo aí na tela de vocês. Essa escrita aqui, ó. Essa escrita aqui. Tá bom que são símbolos, mas tem um significado, né? E graças a Zamaniel eu consegui decifrá-lo e entender a mensagem. Vou passar para vocês aqui o significado da mensagem. Vou só beber mais um pouquinho de água aqui, pessoal. Então, quando eu cheguei ali no topo e não sabia que eu estava sob uma montanha, para mim foi algo incrível, foi algo inimaginável o que aconteceu, por eu ver que eu estava em cima de uma montanha, porque eu não esperava isso, eu achava o tempo todo que eu estava numa planície mesmo, né? De fato eu estava numa planície, mas numa planície sobre a montanha. E eu pude ali contemplar as outras montanhas menores e as outras montanhas maiores, e no final do meu caminho, de onde eu fui deixado, e sempre andei em linha reta por aquele caminho, atravessando os rios, passando por lagoas, interagindo com todos os tipos de animais que existem aqui no nosso planeta. Quero deixar isso bem claro, que os que estão lá em Prisma nada mais é do que são os mesmos animais que existem aqui, porém lá como respiram oxigênio diferente e uma atmosfera diferente, são gigantes, porque desenvolveram mais do que os daqui, mas são os mesmos que foram levados daqui para lá e deixaram para se desenvolver por si só. Foram levados pelos pastores galácticos, que eu já falei deles conforme eu já mencionei até mesmo nesse vídeo aqui. Então, dado a isso aí, eu olhei essa escrita, os 4 lados da pirâmide, e eu vou dizer para você o que significa, tá? Aí você acompanha aí na tela, espero que esteja aparecendo. Deixa eu confirmar aqui mais uma vez, que eu já finalizo esse vídeo aqui. Bom, esse círculo aqui significa um planeta,
e este outro aqui significa outro planeta, e este aqui significa um outro planeta, tá bom? Mas antes de explicar, eu quero implementar algumas coisas para você entender, que é o seguinte. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que esse planeta Prisma e o seu irmão, que é 300 vezes maior que ele, no caso, não, no caso é 300 vezes maior, né? Então, em comparação a Prisma, ele seria 240 vezes maior do que Prisma, né? Esse planeta, não, 240 vezes maior do que Júpiter comparado ao Prisma, que é 60 vezes maior que Júpiter, para não fazer confusão. O seu irmão, ele se chama Hugh, né? O planeta Hugh, nele contém a mesma quantidade de animais, a mesma proporção na criação que existe em Prisma. Os dois planetas receberam totalmente 100% da vida vegetal e da vida animal do nosso planeta Eliape. Quando isso foi decidido, há muitos anos atrás, bem atrás mesmo, foi decidido que esses dois planetas tinham a mesma codificação do planeta Eliape. Então, ele poderia prosperar a vida animal e vegetal para esse código. Então, os pastores galácticos, esses primogênitos que têm 15 centímetros de altura, que variam de 15 até 30, até 40 centímetros de altura, nessa faixa aí, eles se tornaram responsáveis por levar certas espécies, até as que estavam entrando em extinção aqui. E eles têm o código genético das espécies que já entraram em extinção aqui, que já foram cultivadas em outros mundos, que foram readaptadas para estar lá. Tanto é que alguns animais que eu vi em Prisma, né, porque eu não entrei no seu irmão Hugh, o seu irmão gêmeo, mas em Prisma eu vi algumas tipologias animais que eu não vi aqui. Mas depois que eu procurei na internet animais pré-históricos, eu pude ver que eram os que habitavam aqui, que de alguma forma foram conservados e levados para um outro planeta, e desse outro planeta foram recodificados para estar lá. Então, 3 planetas contribuíram para a expansão de Hugh e Prisma. E foi acertado na federação desta galáxia e em todas as confederações de sistemas solares que nenhuma tipologia primogenital ou nenhuma pessoa poderia ser colocada ali para viver naquele planeta. Outras pessoas foram levadas para ali, para conhecer, assim como eu fui e fiquei ali 10 dias. Depois retornei a Eliape. Então ninguém pode morar ali. Você pode ir conhecer, mas morar jamais. Não adianta pedir, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta surtar, não adianta nada. Você nunca vai morar ali. Mas ter a oportunidade de ir, você pode até ter, com o consentimento da Federação e da Confederação e do Criador deste céu, deste universo, desta dimensão e dessa densidade. Aí você pode ir lá tranquilo. Ok? Então, quando eu entendi tudo isso, eu entendi o porquê dessa escrita. O significado real dessa escrita diz assim: toda a criação foi arquitetada, toda a criação foi construída e modelada segundo o desejo daqueles que nos criou. Portanto, aqui fica proibido o habitar de qualquer espécie humanoide, seja ela de primeira dimensão e densidade ou de milésima dimensão e densidade. Este planeta ele está selado pelo Conselho dos 500 e pelo Concílio das Federações.
asteroides. E recebeu o selo do Criador, o grande Sol, e do Criador dos Criadores, que habitam o milésimo céu, a milésima densidade, a milésima dimensão, o milésimo universo. Eles são os nossos pais celestiais, macho e fêmea. Então esse é o significado deste símbolo, tá? Lembra que eu falei para vocês? Um planeta, 2 planetas e 3 planetas, correto? Esse planeta aqui onde está o mouse que vocês estão vendo aí é o planeta Eleap. Este símbolo que vem sob o planeta Eleap significa: do planeta principal prosperou a vida para este mundo. Esse outro planeta aqui, esse símbolo que segue embaixo, para esse planeta significa: com auxílio dos primogênitos pastores. Esse símbolo aqui significa: transferimos a vida de Eleap para o novo mundo. Ou seja, simboliza planeta dos pastores galácticos. Mas por que Eleap aqui está maior? É porque ele é maior do que o planeta dos primogênitos pastores galácticos? Não. É porque ela recebeu o destaque, porque foi de onde saiu 100% da vida, vegetal e animal. Certo? Então aqui faz referência, esse símbolo aqui, esse, faz referência àqueles que transferiram a criação. Este símbolo aqui não é planeta. Esse símbolo aqui significa, sob a extensão desse outro que está aqui, passando o mouse aqui para vocês aqui na setinha, o significado é: sob uma longa viagem, carregamos o intuito de uma nova criação a que fazer prosperar para a glória daqueles que nos criou. Certo? Esse outro círculo meio achatado, meio oval aqui embaixo, significa a sustentação do Conselho dos 500. Esse que passa aqui embaixo aqui significa um juramento que foi feito, esse pequeno que jamais será quebrado. Tá? Esse de cima aqui significa que toda decisão que foi tomada aqui foi selada pelo Criador deste céu, deste universo, desta dimensão e dessa densidade. Esse símbolo aqui, onde está o mouse aqui passando, junto com esse e esse, significa que é um planeta incorruptível, que jamais poderá ser habitado por uma vida humanoide. Aqui é um novo planeta. Sob este símbolo, significa que os que habitam nesse planeta incitaram o juramento e reformularam o planeta. Esse risco significa que eles têm a garantia do selo real para o planeta Hugh e para o planeta Prisma. E este símbolo aqui significa que é permitido a chegada de visitantes de outros mundos para que possam visitar Prisma. Aí está aí na tela de vocês, né? O significado do símbolo que eu li e agora o significado de cada desenho do símbolo, né? Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Deixa eu retornar aqui a uma imagem de maior expressão. Essa. Deixar essa imagem aqui de maior expressão. Continua.